Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto, e o tema do estudo de hoje é a necessidade de perseverar. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Gênesis capítulo 32, no versículo 28. E esse texto nos diz o seguinte: E ele disse-lhe: Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste. Podemos saber o que é certo e exercer nossa vontade para fazer a coisa certa. Mas, sob pressão, pode ser muito difícil nos apegarmos a Deus e às suas promessas. Isso porque somos fracos e temerosos. Você acha essa expressão muito forte? Lembre-se do que a Bíblia diz, que o nosso coração é enganoso, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Portanto, uma das forças importantes do cristão é a perseverança, que é a capacidade de seguir em frente, apesar de querer desistir. Jacó é um dos maiores exemplos bíblicos de perseverança. Muitos anos antes, ele havia enganado seu irmão, Esaú, e seu pai, para conseguir o direito de primogenitura, o que está em Gênesis capítulo 27. E a partir disso, viveu fugindo com medo de Esaú querer matá-lo, mesmo tendo recebido promessas maravilhosas da orientação e bênção divinas em seu sonho de uma escada alcançando o céu, o que está em Gênesis 28, ele ainda sentia medo. Jacó estava desesperado para obter de Deus a garantia de que tinha sido aceito e de que as promessas feitas a ele muitos anos antes ainda eram vigentes. Enquanto lutava contra alguém que na verdade era Jesus, Jacó teve seu quadril deslocado. A partir daquele momento, não teria sido possível continuar lutando, pois a dor era insuportável. Deve ter havido uma mudança sutil da luta para a dependência. Jacó se apegou a Jesus em meio a uma dor terrível, até receber a garantia da bênção. No capítulo 32, verso 26, Deus disse a ele: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó foi abençoado porque suportou a dor. Entenda, isso também acontece conosco. Deus pode, entre aspas, deslocar nosso quadril e então nos chamar a nos apegarmos a Ele por meio da dor. Deus permitiu que as cicatrizes dolorosas permanecessem. Jacó ainda mancava quando se encontrou com seu irmão. Aparentemente, era uma fraqueza, mas, para Jacó, era uma indicação de sua força. E ao concluir esse estudo eu digo que uma das mais marcantes e determinantes características de uma vida cristã sadia é a perseverança. Me permita falar sinceramente. Não venha dizer para Deus ou para qualquer outra pessoa que você está desistindo da fé porque alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa por você. Porque você se sentiu ofendido porque alguém disse algo. Que você está desistindo da igreja, ou da fé, ou de qualquer coisa que você tenha feito por Deus, ou de algum cargo importante que Deus lhe deu, porque alguém disse algo que te desagradou. Não faça isso. Isso são desculpas. Deus não aceita. Toda aprovação é chata, é dolorosa, é terrível, incômoda, nos faz chorar, nos faz sofrer, mas é nessa hora que nós provamos para Deus se de fato queremos servir a Ele ou não. No fundo, nós não abandonamos a igreja, nós não desistimos de servir a Deus, nós não desistimos das funções que temos porque alguém fez ou deixou de fazer. No fundo, a verdade é essa. É porque nós queremos. É fácil assumir isso? Não, não é. Acredite, eu sei, não é. Falar sempre é mais fácil, eu tenho consciência disso. Mas entenda, essa é a verdade. Jacó
Poderia ter desistido quando ele percebeu, quando ele entendeu contra quem estava lutando. Mas não, ele não desistiu. Sentindo dor, machucado, continuou perseverando por sua bênção. Entendeu o recado? É sentindo dor, machucados, ofendidos, enfraquecidos, nos sentindo sozinhos, nos sentindo fracos. É nesses momentos que temos que mostrar que jamais vamos desistir de Deus. Servir a Deus, muitas vezes, ou quem sabe até na maior parte das vezes, não é sentir uma emoção que faz rir ou chorar. É ter certeza de que Deus não nos abandonou e por causa disso, nós não iremos abandonar aquilo que Ele nos deu por nada e nem por ninguém, ou por palavras ou por ações que qualquer outra pessoa tenha feito. Isso vai acontecer conosco a vida inteira. Não se iluda. Por isso é importante entender que, como disse o profeta, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O que está em 2 Reis, no capítulo 6, verso 16. Pense nisso. E eu faço uma pergunta a você. Você já estudou sua Bíblia hoje? Não? Estude. Estude a palavra de Deus. Vou deixar aqui o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Isaías, do capítulo 45 ao capítulo 48. Um grande abraço, fique com o Espírito Santo e, com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!